Olá pessoal, nós estamos aqui novamente para o nosso quinto encontro das aulas de economia. Eu vi que alguns amigos aí comentaram, gostaram dos nossos vídeos. A ideia é sempre aperfeiçoar, sempre melhorar um pouquinho mais as nossas produções. Hoje nós estamos no quinto encontro, mas não se esqueça de dar um like, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, convide os amigos do curso, nos grupos aí de WhatsApp, para que acesse o canal, para que curta esse material nosso. E assim curta também dos outros professores aí de acompanhamento da Univesp. Isso é muito importante para nós, principalmente que vocês se inscrevam aí no canal e acompanhem as novidades. Em breve nós viremos aí com outros vídeos. Bem, no encontro passado, nós discutimos, estávamos discutindo os 10 princípios aí da economia. Então nós falamos do princípio 9, e estamos entrando hoje no princípio 10, ou seja, a sociedade ela enfrenta a um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. E segundo o princípio 9, quando o governo aumenta a quantidade de moeda na economia, gera-se inflação. Lembra do caso Sarney? Então, lá, entre outros resultados de curto prazo, é o menor nível de desemprego. Ou seja, este trade-off é representado pela curva de Phillips. A curva sintetiza que em um período de 1 ou 2 anos, as políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em situações opostas, gerando aí o que nós falamos, de micro e macroeconomia num contexto geral. E nós vamos abordar micro e macroeconomia, vamos aprofundar esse conteúdo nas próximas aulas. Vai ter aí aulas específicas de microeconomia e aulas específicas de macroeconomia. Então nós vamos ter um material bastante rico em cima disso. Mas vamos fazer uma divisão didática da economia para facilitar a visão. Microeconomia, então é a formação dos preços, o funcionamento do mercado, o comportamento das pessoas e empresas. Ok? Então vamos lá, microeconomia, formação dos preços, funcionamento do mercado, comportamento das pessoas e empresas. Macroeconomia, PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar em algum momento do PIB, certo? Inflação, taxa de juros. Quem nunca ouviu falar da taxa de juros? Principalmente do cartão de crédito. E nível de emprego, entre tantos outros. Mas vamos lá, vamos fazer entre escolhas e trade-offs. Dado que os recursos são escassos, é necessário escolher, como nós já vimos. No processo de escolha, os agentes econômicos, indivíduos, empresas, entre tantos outros aí, enfrentam os trade-offs, que é um termo um tanto difícil de traduzir por uma só palavra, ou seja, enfrentam a necessidade de um cotejo entre fatores que de alguma forma se opõem, sendo necessário sacrificar um em prol do outro, certo? Então assim, a fim de atingir uma melhor combinação. Um exemplo. Um arquiteto frequentemente enfrenta um trade-off entre a sua funcionalidade e a beleza de uma edificação. Todos nós, em nossas decisões diárias de consumo, nos defrontamos com isso, com trade-offs de várias naturezas. Juntar dinheiro ou gastar já? Gastar mais em pizzas ou em ida ao cinema? E aí? Então, os empresários, em suas decisões relativas à produção, deparam-se também com inúmeros trade-offs. Digamos que um produtor rural, ele contempla em fazer um investimento para expandir a sua produção. Bem, daí seus recursos para esse investimento são limitados, certo? Principalmente com a crise aí que sempre nos acompanha. Então, pois ele dispõe de uma dada quantia significativa de dinheiro. Contudo, a sua fazenda demanda gastos diversos, certo? Tais como a compra de novas máquinas, aquelas colheitadeiras, contratação e capacitação dos empregados, muitas vezes empregados adicionais, mais insumos, fertilizantes. Está na onda desse governo agora liberar fertilizante à torta e direita, certo? Sementes, visando aí o aumento da produtividade. Então isso indica o quê? Que suas necessidades são, se não ilimitadas, muito amplas. Então, desse modo, ele deve realizar a escolha da melhor alternativa possível para aplicar o capital disponível no momento, levando em conta as possibilidades existentes, a sua informação sobre elas e a disponibilidade de recursos.
E é claro, né, que a opção por uma alternativa, uma determinada aplicação de recursos, significa a não adoção de outras. Então, há um trade-off envolvido. Ficou claro para você? Bem, e a escolha é uma questão básica em economia. E trade-offs são características intrínsecas do processo de escolha. Então, os trade-offs e o custo de oportunidade. Então, as escolhas, né, dos agentes econômicos envolvem os trade-offs em geral. É necessário sacrificar aí uma alternativa para se obter o que se escolheu. Nesse sentido, pode-se dizer que o ponto de vista econômico, o custo da alternativa escolhida é dado pelo valor da alternativa que foi preterida, que é o custo de oportunidade. Então, se você considera a opção de ficar em casa estudando ou sair com os amigos, o custo de oportunidade de sua saída serão as horas de estudos que você vai perder e os benefícios que tiraria disso. Portanto, então, o que se perde ou se deixa de ganhar ao fazer uma escolha qualquer. Então, o custo de uma oportunidade é um dos conceitos mais fundamentais da teoria econômica e às vezes ignorado na prática. Então, dando origem às decisões incorretas, como nós vimos antes, que são os custos, certo? Em economia significa essencialmente custo de oportunidade. É uma visão distinta da do contador, por exemplo, para quem custos são, em princípio, os da natureza monetária, certo? E no investimento, por exemplo, os custos apurados em contabilidade, eles são os dispendidos incorridos pelo empresário. Então é a compra de máquina, equipamentos, o juro de financiamentos. Já o economista ele vai procurar analisar, por exemplo, os lucros que o empresário deixou de ganhar em oportunidades alternativas de investimento. Ou numa perspectiva, né, mais ampla, os custos sociais do investimento, que incluirão, por exemplo, os danos ao meio ambiente trazidos pelo estabelecimento e a operação de uma nova instalação produtiva. E danos em meio ambiente está muito claro aí no dia a dia, com esse ministro que nós temos, com as suas ações nada ambientais. Né? Sempre vale aí um despertar de consciência para nós. Então a escolha e decisão na margem. Esse é um outro conceito de maior importância na economia. Muitas escolhas e decisões econômicas só têm sentido se feitas na margem. Então, ou seja, considerando, né, não grandezas totais como custos ou receitas, mas os acréscimos a esses valores associados, né, à decisão considerada. Então, um exemplo já referido antes torna a ideia mais clara, que é o caso daquelas viagens aéreas. Lembra que eu falei da venda de passagens ao preço normal, onde deixa lugares vagos nos aviões? Que nesse caso, o custo de transportar uma pessoa adicional, ou seja, o custo marginal, é irrelevante para a companhia aérea. Então valerá a pena então oferecer os assentos, né, que ficariam vagos a preços muito inferiores aos normais. O que traz para a companhia ganhos de publicidade e de conquista de novos passageiros. Então a venda de passagens a preços simbólicos é nesse caso uma decisão economicamente racional, que não traz prejuízo ao empresário, né? E não deve assim ser vista como uma prática de concorrência desleal, como o dumping, né? Que é uma venda a preço abaixo do custo, certo? Então nós vamos quase, né, já estamos partindo para a finalização desse encontro, para a gente partir para o outro, mas vamos fechar assim, né, que nós podemos racionalizar muitas decisões empresariais a partir de uma comparação entre o custo marginal e a receita marginal. Então, para a gente fechar com o último exemplo, suponhamos que uma montadora produz em sua fábrica 200 mil carros por ano. Com o aumento dessa demanda, considera-se a possibilidade de aumentar a produção num curto prazo, para 220 mil carros, sem expandir as instalações produtivas. Então a decisão racional sobre isso levará em conta o custo marginal, que é desse aumento de produção, que poderia envolver, por exemplo, turnos extras, e a receita marginal, que é o produtor, que poderá ter com o
o aumento de vendas. Então quem estudar microeconomia vai ver a importância do cálculo marginal entre várias questões importantes, como a determinação dos preços. Então essa análise deu partir de 200 mil veículos para 220 mil veículos. Então essa é a análise. Tá joia? Fechamos aqui e nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço e até logo!